Olá, minha galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fuinha Flamejante. E hoje, como prometido, eu trouxe aqui pra vocês um tutorial sobre como fazer um Pokémon no Photoshop. Eu escolhi aqui pegar o Voltorb porque ele é um Pokémon simples, então fica mais fácil para eu explicar para vocês os conceitos de algumas ferramentas que eu uso aqui e como que eu faço, né, para fazer os Pokémons que eu fiz, que até hoje foram 3, contando com esse daqui. Mas tudo que eu usar aqui no Voltorb vai servir como base para usar em qualquer outro Pokémon ou qualquer outra coisa que você queira fazer, então é isso. Eu comecei aqui criando uma nova camada. Tá? Mas antes de ir para essa camada, eu vou selecionar todas as partes aqui do Voltorb, que não é um processo muito difícil, porque ele é todo redondo, então fica bem fácil. Depois de selecionar toda a parte do Voltorb que eu quero, eu não selecionei ele todo porque a parte de baixo tem uma coloração diferente, eu clico aqui na camada onde está o desenho do Voltorb, coloco em selecionar pixels. Depois de selecionar pixels, eu venho aqui na ferramenta de retângulo, que se você quiser você aperta o U do teclado que você já vai direto para ela. Coloco aqui o retângulo um pouco depois da área que eu selecionei e aperto o Ctrl C. Apertando o Ctrl C, o retângulo ele vira a seleção que eu fiz previamente do Voltorb. E aí com isso você já tem todo o preenchimento da área que você precisa. Para mudar aqui a cor do retângulo, você pode dar 2 cliques em cima da onde está a camada. E aí você consegue selecionar a cor que você quiser. Aqui eu criei uma nova camada. Nessa nova camada eu vou selecionar aqui a parte de baixo do Voltorb, porque como eu disse, ela tem uma cor diferente. E a gente precisa fazer essa separação, porque vai ficar muito mais fácil para a gente identificar as partes do corpo. E não só isso, para a gente poder também colorir ela. E aqui eu fiz a mesma coisa, peguei a ferramenta de retângulo, coloquei na área que eu selecionei e apertei o Ctrl C. Dei 2 cliques aqui em cima de onde está escrito retângulo 2 e mudei a cor para branco. Uma dica que eu dou para vocês é toda camada que vocês criarem, já coloca o nome nelas, porque fica muito mais fácil para você identificar o que é o objeto que você está fazendo aqui. Bem, com os olhos já selecionados, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Nessa nova camada, eu vou colocar junto com o olho esquerdo e vou segurar a tecla Alt e apertar o botão esquerdo do mouse. Eu fazendo isso, eu vou atribuir essa nova camada à camada do olho. E com isso eu posso desenhar a íris dos olhos. Igual aqui, eu peguei o pincel. Nesse pincel eu peguei a ponta onde ela é bruta, né? Tem uma ponta que ela espalha a cor, não é essa que eu quero. Faço a mesma coisa com o olho direito também. Coloco uma nova camada, aperto o Alt e botão esquerdo do mouse e já era. Fiz os olhos dele. Depois é só você acertar para deixar o espaçamento ou deixar tudo certo depois. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir na camada de cima, que é a parte onde está vermelha, vou em matriz e saturação. E por que matriz e saturação? Porque ela permite que a gente mude a coloração da forma que a gente queira aqui na cor que a gente selecionou. Isso deixa muito mais fácil para a gente definir como vai ser sombra, iluminação, ou se quiser até trocar de cor, a gente pode por meio dessa ferramenta. Aqui eu estou colocando o sombreamento. Depois disso, eu venho aqui nesse quadrado branco, onde está a matriz de saturação, e aperto o Ctrl I. O Ctrl I, ele esconde o que a gente acabou de fazer, né? Seria a cor. E agora tem uma dica também. Aqui no pincel, se você dá uma olhada aqui na parte de cores que tem o pincel, né? São 2 cores, você pode escolher qualquer cor que tem. A gente vai usar dentro, quando esse quadradinho tá preto do matriz de saturação, a gente pode escolher a cor branca e preta. Na cor branca, você consegue fazer a cor ela reaparecer. Se você for no preto, você consegue esconder ela de novo. Isso é útil porque você consegue controlar como você quer deixar o sombreamento. Igual aqui no fluxo, eu gosto de deixar ele mais baixo porque eu consigo controlar de forma melhor como vai ser, né, o fluxo da cor mais escura ou da cor mais clara. E eu consigo desenhar, como vocês estão vendo aqui, que eu não tenho talento nenhum para desenho. Eu coloco as sombras, porque as sombras aqui no desenho, elas dão um efeito de profundidade e transformam o desenho totalmente. Se você só deixa ele numa cor bruta, ele fica sem profundidade, ele fica meio que sem alma. Agora se você coloca a sombra, igual vocês estão vendo aqui, já começa a dar um efeito muito diferente para o desenho. Você consegue perceber que ele tem um pouco mais de personalidade ou que ele realmente está em um ambiente. É muito diferente de você deixar ele numa cor bruta, que ele fica muito morno, muito sem graça.
Agora a questão das sombras também, é interessante vocês pensarem em onde que vai ficar a luz, né? Onde vai ser o foco de luz no desenho aqui de vocês. E por quê? Porque, por exemplo, se você tem uma luz que está vindo aqui da direita, não faz sentido eu colocar sombra na direita, porque é a parte que vai ficar mais clara. Então vocês têm que pegar, por exemplo, se vocês forem deixar num cenário, se vocês já escolherem alguma foto, algum cenário, um desenho que vocês vão querer deixar de fundo o Pokémon, é importante vocês verem de onde está vindo a luz dele, porque assim você consegue pintar a sombra de uma forma muito mais certa e fica de acordo com a imagem que você quer deixar. Então o desenho fica muito mais vivo, fica muito mais legal dessa forma. Bem, a parte vermelha tá mais ou menos já, eu vou voltar nela para fazer alguns ajustes depois. Mas agora a gente vai fazer a mesma coisa com a parte branca, né? Aqui na camada abaixo, eu vou na matriz de saturação e coloco em luminosidade, eu coloco ela abaixo, porque aí eu consigo deixar a parte branca mais escura. Bem, aqui obviamente eu deixo a sombra de acordo com a parte de cima, porque não faria muito sentido eu deixar a sombra em cima e não deixar embaixo em alguns sentidos. Então eu tento deixar tudo o mais coerente possível. Agora o que eu quero fazer? Eu vou criar uma matriz de saturação para a parte de cima, onde eu consigo deixar a cor mais clara. Eu deixando a cor mais clara, eu consigo deixar um efeito de luminosidade mais forte, como se a luz tivesse vindo diretamente nessa parte aqui dele. Igual, tô colocando aqui tô colocando luz na parte de trás dele, enquanto a parte da frente dele tá com sombra. E aí fica mais ou menos assim, fica redondinho porque ele é uma bola. E vocês também têm que pensar nisso, porque ele é redondo, vocês têm que fazer uma luz redonda, não faz sentido vocês fazerem uma luz quadrada nele. Aqui o que acontece? Tem algumas partes, como vocês estão vendo aqui, da parte da sobrancelha dele, não sei se eu posso chamar assim, que não tá certo, elas estão meio quebradas aqui, eu selecionei meio errado. E aí o que eu faço quando isso costuma acontecer? Eu venho na camada, no caso a camada de cima, e clico nesse símbolozinho aqui, que ele é de mascarar. Se eu consigo mascarar essa parte, eu consigo usar o pincel da mesma forma que eu uso para o efeito de matriz de saturação, deixando ele preto e branco. E aí com a tinta preta aqui do pincel, eu venho aqui selecionando as partes onde eu quero apagar para deixar ele mais redondo, mais uniforme. Aqui eu criei uma matriz de saturação para colocar na íris, porque eu vou colocar uma sombra dentro do olho dele. Por quê? Porque a sombra está na parte da frente, é bom a gente deixar um efeito de profundidade também no olho, porque como ele é um Pokémon redondo, ele tem esse volume aqui na parte da frente da sobrancelha, como tem aqui do lado direito, então não faz muito sentido a gente deixar totalmente branco nesse caso. Então aqui no olho esquerdo a gente só vem acertando para deixar ele mais ou menos uniforme com a sombra que está tendo no corpo dele, e apertando Ctrl J você consegue duplicar a camada que você fez. E fica muito mais fácil para esse esquema de cores. Eu dupliquei a camada, coloquei aqui na íris do olho direito, e aí no olho direito eu vou deixar ele todo escuro, porque é a parte do corpo dele que está totalmente escura. O Voltorb já está basicamente pronto, agora eu só quero colocar um fundo e mais alguns efeitos para deixar ele melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo que eu fiz até agora, vou vir nessa pastinha que tem aqui embaixo e vou agrupar todas as camadas para eu saber o que é o Voltorb, o que são as partes do corpo dele, o que é cenário, o que é o efeito, e aí fica muito mais fácil para se tiver algum defeito depois para você ir corrigir. Aqui cagou tudo na gravação, eu não consegui mostrar para vocês como que eu coloquei o cenário aqui no fundo. O que eu fiz? Eu só realmente peguei uma imagem, escolhi uma imagem aqui que eu quero. Nessa imagem eu coloquei aqui atrás, como vocês podem ver, como último em todas as camadas, e coloquei uma matriz de saturação para poder mexer lá na luminosidade da imagem, porque ela estava muito clara, eu queria deixar ela um pouco mais escura. E agora tem alguns efeitos de trovão. Nesses efeitos de trovão, como eu tenho muitas opções, eu escolhi um efeito, apertei o Ctrl C dentro da parte que eu queria selecionar, fui aqui na aba do Voltorb, eu apertei o Ctrl V, mudei o tamanho porque estava muito grande e mudei também a orientação, coloquei ela na vertical, Não, coloquei ela na horizontal. Bem, como o trovão ele tem um fundo preto, eu consigo aqui vir nas opções de camada dele e selecionar como que eu quero deixar ele com relação a todo o cenário.
Então, como vocês podem ver, cada opção ela dá um efeito diferente. Eu vou deixar aqui em divisão, porque é o jeito que eu gostei mais, né? Ficou mais claro, mais visível. Realmente ficou com um efeito de trovão aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher, como tem outras opções, eu vou escolher um trovão diferente. Vou vir aqui no Voltor, vou colocar as mesmas coisas que eu coloquei no primeiro trovão. Só que aqui eu vou colocar atrás do Voltor, para deixar um efeito como se fosse um anel de trovão ao redor dele. Aqui eu apaguei um pouco para deixar mais ou menos coerente com o trovão que estava na frente, né? Para meio como se os dois estivessem se tocando ali, se ligando. Coloquei em divisão de novo, porque foi do mesmo efeito que eu deixei o da frente. E aqui o que eu decidi? Eu não estava conseguindo deixar esse trovão mais claro. Então eu decidi que eu vou duplicar a camada dele, algumas vezes até ele ficar numa coloração melhor, mais visível. Então, como vocês podem ver, como eu dupliquei a camada de cima aqui, por exemplo, o trovão ele ficou mais claro. Ó, dupliquei de novo, ele ficou mais claro ainda. Isso é interessante porque às vezes eu por exemplo, como eu não tenho muito conhecimento da ferramenta do Photoshop, eu não tenho conhecimento de como eu posso deixar isso daqui mais claro. Então, um jeito que eu criei, né, uma maneira mais de fazer uma gambiarra aqui dentro, foi isso, duplicando as camadas, e eu consigo deixar ele numa coloração mais forte, dá um efeito mais parrudo aqui para ele, que faz até mais sentido. E depois eu só venho aqui com a borracha e venho apagando as partes que eu achei que ficou meio exageradas, muito para fora, e vou apagando para poder deixar tudo certinho. Para isso eu vou ter que apagar nas 3 camadas, então é uma por uma, porque senão não vai dar certo. Ah, uma coisa que eu acabei de reparar que eu também não falei, quando eu coloquei o cenário, vocês estão vendo que aqui embaixo do Voltor tem como se tivesse um reflexo dele. Eu coloquei isso só copiando o Voltor, mudei a orientação dele, né? Coloquei ele de ponta cabeça, coloquei ele atrás desse Voltor, né, da camada aqui, e coloquei aqui na opacidade da camada dele, eu coloquei mais claro, né, que aí dá um efeito realmente como se fosse um reflexo. Agora o que eu vou fazer? Como o Voltor está praticamente pronto, eu vou selecionar as camadas onde estão o fundo dele, né, aqui o cenário. Selecionando, eu venho aqui no mouse eu clico com o botão direito do mouse e vou em objeto inteligente, transformar em objeto inteligente. Transformando em objeto inteligente, eu consigo editar qualquer coisa que eu faço nele depois. Agora eu venho em galeria de desfoques, inclinação Shift. É o que eu mais gosto de usar. Aqui, se você apertar nessa bolinha do meio e arrastar ela, você consegue mexer onde vai ficar o ponto de foco e o desfoque da foto. Eu deixei assim, que acho que fica bom. O foco fica no Voltor e o fundo fica desfocado, fica um efeito bem legal assim. Agora aqui, eu vou duplicar a camada onde está o Voltor. Vou tirar a visibilidade dela, da original. E agora eu venho na camada que está visível e vou transformar ela em objeto inteligente. Fazendo isso, o que acontece? Todas as camadas elas se agrupam e aí você consegue editar tudo de uma forma muito mais rápida. Agora eu vou em filtro de câmera RAW. Nesse filtro eu consigo mexer em tudo basicamente. Eu consigo dar textura, temperatura, colorir. E isso daqui é um filtro final, né? Basicamente para você aplicar quando você já tiver terminado tudo. Eu vou aqui mexer nas configurações e eu volto quando eu achar que tiver mais ou menos legal. Tem aqui o Voltor, eu gostei dele dessa forma, mas ele não condiz mais com o cenário aqui atrás. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada de matriz de saturação aqui em cima da camada do fundo e nela eu vou mudar na coloração, porque o Voltor tá meio verde aqui, meio esverdeado, então eu vou deixar o fundo mais ou menos da mesma cor que ele, para não ficar muito desigual. Vou deixar tudo bem parecido para ficar bem legal. Depois disso, eu ainda mexi em mais algumas coisas. Eu não gostei muito do reflexo dele, então eu mudei a perspectiva. Eu achei que não tinha ficado parecido com como deveria realmente ser. E dei alguns retoques a mais, então esse foi o resultado final. Eu acho que ficou muito legal, até mesmo porque
É um Pokémon simples, então ele é fácil e não tem muito segredo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu vou responder todo mundo e se for alguma dúvida muito específica, qualquer coisa eu posso fazer algum outro tutorial, alguma outra coisa aqui, a gente vê. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, entendido como que faz um Pokémon. A gente se vê numa próxima. Até logo, meus amiguinhos, e tchau!